O Concelho de Évora foi incluído nos concelhos de mais alto risco em relação à pandemia Covid-19, através da resolução do Conselho de Ministros de ontem, quinta-feira. Convém referir, antes de mais, que estamos a viver no país, no Alentejo e em Évora, uma situação grave de saúde pública causada pela pandemia Covid-19, em relação à qual é necessário tomar todas as medidas eficazes possíveis para travar a pandemia e ultrapassar os problemas que ela nos traz. Não são apenas problemas de saúde pública, são também problemas de impacto noutros setores de atividades da nossa vida, como é o caso, por exemplo, da área económica. Esta inclusão de Évora nos concelhos de mais alto risco vai surtir efeito apenas, e sublinho apenas, a partir de segunda-feira, das 0 horas de segunda-feira, e aplicar-se-á por um período de 14 dias, ao fim dos quais será reavaliada com base na fórmula que está a ser utilizada pelo Governo para incluir ou excluir concelhos desse estatuto de concelho de maior risco. A fórmula usada, a nosso ver, é uma forma insuficiente, incompleta e injusta. Isso vê-se bem aqui em Évora. Porquê? No caso de Évora, por exemplo, nós não temos contágio comunitário. Temos um conjunto significativo de casos ativos. Temos apenas um surto ativo com cerca de 23 pessoas neste momento, mas todos os outros casos são casos que estão confinados, estão controlados, estão acompanhados pela saúde pública e pelas autoridades de segurança e não se traduziu em contágio comunitário, porque em cada um dos setores, nas escolas, nas instituições, um pouco por todo o lado, as pessoas tiveram a capacidade para tomar de imediato medidas para que não houvesse novas infecções a partir daí. E aproveito para agradecer aqui a colaboração muito significativa de todas as entidades envolvidas que têm permitido dar uma resposta positiva a esta situação. Os casos de Covid-19 vão continuar a aumentar nas próximas semanas, de acordo com aquilo que é o estudo científico para a evolução da pandemia. Vamos ter, infelizmente, um Natal e um final de ano com algumas preocupações relativamente a esta matéria e esperamos que a curva possa começar a descer, mas no imediato há estas preocupações. E, portanto, da nossa parte, continuaremos a tomar essas medidas, todas as medidas que são necessárias a esse nível. Contudo, esta situação de inclusão nestes concelhos causa-nos preocupações. Em primeiro lugar, preocupação com o impacto que tem na atividade económica e, em particular, junto das micro, pequenas e médias empresas que já estão com graves dificuldades de sobrevivência e que, relativamente a esta matéria, com esta obrigatoriedade de encerrarem durante uma parte substancial do fim de semana, vão ter não apenas a sua viabilidade, mas mesmo a sua sobrevivência em risco. E por isso temos chamado a atenção para a necessidade de as medidas, quando têm impactos com esta importância, terem que ser muito bem ponderadas e verificados se a sua eficácia corresponde ao peso dessas medidas. Ora, no Concelho de Évora, não temos indicação de que estes setores, em particular da restauração ou do pequeno comércio, tenham contribuído para alguma expansão da pandemia. E por isso aquilo que temos transmitido aos responsáveis governamentais é a necessidade de se repensar estes critérios e encontrar critérios que possam ser usados e correspondam a uma eficácia de facto para conter a pandemia. Da nossa parte, continuaremos naturalmente a colaborar com todas as autoridades envolvidas e aqui no Concelho deixamos um apelo para que todos, mas mesmo todos, continuemos a observar as normas de segurança importantes. O distanciamento social,
distanciamento físico, que é extraordinariamente importante, o uso de máscara sempre que estejamos em grupos, sempre que estejamos em situações onde possa haver transmissão, os cuidados com as reuniões de família, com os grupos que se podem juntar aqui ou ali, as questões da higiene, etiqueta higiênica, que é aconselhada pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, vamos ter que observar com rigor estas medidas. Isto não vai, infelizmente, impedir que haja, como disse, algum crescimento dos números, mas vai impedir que haja um contágio comunitário. Não estamos livres de ter uma situação mais grave daqui a uns dias ou semanas, mas estamos a trabalhar em conjunto com todas as entidades para que essas situações não se verifiquem. E gostaria de deixar aqui um reconhecimento, por exemplo, às escolas, onde tem estado a ser feito um trabalho notável para impedir que as cadeias se transmitam, ou aqui mesmo no município que tem também impedido essa situação, ou nas empresas, ou enfim, num conjunto de instituições cuja atuação tem impedido exatamente o contágio comunitário. Eu julgo que estamos perante uma situação grave, mas temos que atuar com serenidade, com calma e com a capacidade de, em cada momento, perceber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Que medidas eficazes é que devem ser tomadas e que medidas é que não devem ser tomadas. Em conjunto com as restantes entidades, vamos continuar aqui em Évora a bater-nos para que a pandemia possa ser contida e finalmente vencida. A situação vai-se prolongar para o próximo ano, não temos dúvidas sobre essa matéria, mas depende, em particular, da nossa atuação, a capacidade para conter a pandemia e para ultrapassar o problema. Estou convencido que, em conjunto, podemos vencer a pandemia e é para isso que estamos a trabalhar. Muito obrigado.